Shalom, pessoal. Espero que tudo esteja bem com vocês. Vamos falar aqui sobre um assunto muito abençoado, que é o nome de Deus. O nome de Deus em hebraico, Yehová, em português, Jeová. E nós vamos falar aqui de- e falaremos aqui sobre evidências do primeiro século que mostram que o nome de Deus era falado, era conhecido, era adorado ainda no primeiro século. Uma das evidências mais fortes é a bênção sacerdotal, que se encontra lá em Números 6, 24 a 27, na qual os sacerdotes tinham que abençoar o povo todo dia em nome de Jeová. Isso mesmo, no templo, todo dia, isso mesmo, no templo, todo dia, o povo era abençoado em nome de Jeová. Mas talvez você não esteja muito familiarizado com essa bênção sacerdotal. Se você ler aí em Números 6, 24 a 27, você com certeza entenderá algo mais ou menos como retratamos aqui. O sumo sacerdote, junto com os outros sacerdotes, abençoava o povo ali, dizendo: Yevarechecha Yehová, veishmerecha, Yair Yehová, panai velecha, veihunecha, Yesham Yehová, panai velecha, veiyashem lecha shalom. Então, dessa maneira, com essas palavras, eles abençoavam o povo em nome de Jeová, não podia substituir. Então, dessa forma, o povo recebia a bênção sacerdotal em nome de Jeová. Essa bênção era pública, todo o povo, então, conforme o registro da Mishnah Yoma, diz que quando os sacerdotes e o povo que estavam de pé no pátio do templo ouviam o nome expresso, então todos se curvavam e diziam: Bendito seja o nome da glória do seu reino para todos sempre. Então as pessoas entendiam o nome divino. E outro trecho da Mishnah Sotá diz: No templo eles pronunciavam o nome, assim como estava escrito. Então o nome divino era de conhecimento até no primeiro século, enquanto durava o templo, com certeza. Essas são fontes religiosas que confirmam o que a Bíblia já diz. O próprio Jesus diz que deu a conhecer o nome do seu Pai no tempo dele, né? E aqui estamos vendo evidências do relato do judaísmo que mostram que sim, o nome de Deus era pronunciado no templo, que o nome do Pai era conhecido, falado e honrado ainda no primeiro século. O próprio Jesus Cristo enfatiza várias vezes nos evangelhos, tanto orando pela santificação do nome, como afirmando várias vezes que tornou o nome conhecido aos seus seguidores, para que assim pudessem aumentar o amor que tem pelo Pai e que também o Pai tivesse amor por eles e em união com eles. Então, para Jesus, o nome do Pai era importante porque contribuía para aumentar o amor e a união dos discípulos. Além disso, não seria possível tornar ainda mais conhecido sem falar o nome, ou seja, seguindo a tradição que existia na época dele. Na verdade, Jesus lia as escrituras em hebraico e Jesus não seguia as tradições dos judeus. Lendo as escrituras em hebraico, com certeza ele falou o nome do Pai. E dentro dos evangelhos em hebraico traduzidos, nós encontramos várias vezes Jesus citando o nome do seu Pai. Agora, fora da Bíblia, será que temos alguma fonte histórica que traz algum respaldo sobre Jesus falar o nome de Deus? É curioso que sim. Fora da Bíblia, nós temos o registro, ali a partir do oitavo século, produzido de forma não oficial pelos judeus, então não é considerada uma produção sagrada, mas uma produção popular, conhecida como a História de Jesus, e eles já não chamavam mais Yeshua, nessa época os judeus já chamavam Yeshu. Então, Toledot Yeshu, livro da história de Jesus. E é curioso que tem várias versões, mas na maioria delas eles falam sobre Jesus roubar o nome inefável de Deus, ou seja, conhecer o nome de Deus e falar esse nome para realizar milagres, o que na visão deles era como se fosse uma blasfêmia, né? Mas veja que até mesmo os inimigos deixaram um registro que indica que sim, Jesus falava o nome de Deus, e aqui é um registro histórico, não bíblico.
Ainda sobre o nome de Deus ser conhecido e divulgado no primeiro século, é claro que Jesus honrou e louvou o nome do seu Pai, e nós, como seguidores dele, também podemos fazer o mesmo, não é verdade? Mas ainda temos fontes adicionais que é muito interessante consultar. Por exemplo, as pessoas dizem, não, mas no primeiro século o nome de Deus já havia se perdido completamente, porque ele era secreto, só o sumo sacerdote falava secretamente. Mas o registro histórico mostra outras provas. Por exemplo, se consultarmos a obra Guerras dos Judeus, né, ou Guerras Judaicas, o livro 5, no capítulo 10, lá nós veremos a citação de Flávio Josefo, onde ele diz que as pessoas falavam sim onomaton theon, ou seja, invocavam o nome de Deus. E ele diz em qual circunstância isso acontecia. Quando os romanos cercaram a cidade, à noite, algumas pessoas saíam das muralhas de Jerusalém e elas iam pegar alguma erva para comer. E o que acontecia? Muitos deles eram roubados. E as pessoas imploravam pela sua vida, invocando o nome de Deus, Onomaton Theon. Então é interessante que as pessoas sabiam o nome de Deus e invocavam para poder ter livramento, para que as pessoas tivessem misericórdia, poupassem a vida delas ali naquele momento tão difícil. É claro que Jesus lamentou, chorou profeticamente por esses momentos que aconteceriam. Nós também lamentamos, mas temos um registro histórico aqui provando de que, além dos sacerdotes, as pessoas invocavam o nome de Deus. Essa é uma prova fora da Bíblia e a partir do primeiro século. Então, alguns são parciais quando dizem que o nome de Deus estava perdido, porque existem fontes históricas indicando o contrário, fontes bíblicas, judaicas e históricas. Além disso, gregos, embora tivessem dificuldade com o nome divino, eles tinham interesse também. E há registros entre o segundo, terceiro, quarto e até o nono século, com registros tanto de Iaô para o nome de Deus, como também Iaová. Pois é, Iaová tem registro em grego dessa variação para o nome divino, com as vogais A, O e A. E ainda no quarto século, na língua copta, foi encontrado um registro com Iaeová. Iaeová tem as vogais E, O e A, em grego ou em copta. Isso no quarto século, muito antes dos maçoretas, porque dizem que as vogais E ou A foi porque os maçoretas colocaram, mas na verdade outros povos, tanto gregos como coptas, também usavam vogais semelhantes. Então, o nome divino como Jeová no hebraico ou similar em grego já existe nos registros históricos que muitas vezes não são divulgados, concorda? Falando em registro histórico, Epifânio, por exemplo, escreveu Iobá ou Iová. Bem, ele escreveu assim sobre o nome do Deus dos judeus. Curiosamente, muitos livros acabaram, muitas obras de referência, colocando a cópia dessa escrita do nome com a letra E. Mas diversos autores, como Johannes Lesden, Nicholas Fuller, lá em 1600, 1700, já mostrava que estava havendo essa confusão. E atualmente temos o Wilkinson, também aqui em inglês. Nós conseguimos perceber que ele atesta que Epifânio usava a forma Iová. Então, essa confusão que as pessoas criaram acabou divergindo do que Epifânio escreveu, uma forma muito parecida ao nome divino em hebraico, como os judeus escrevem, como os maçoretas escreveram na Bíblia, e Jeová. Ainda no sétimo século, nós encontramos uma lista chamada de Onomástica Sacra. Ela está online e, para o nome divino, ela traz várias formas. Inclusive, você percebe aqui, ó, Jeová, ou Jeová, ou ainda Yehoá, ou ainda essa outra forma aqui embaixo. Quer dizer, para os gregos, já nessa época, eles estavam escrevendo o nome divino com essas vogais, Eoá
ou o e a. Muito similar ao que a gente vai ver no texto hebraico bíblico posteriormente, concorda? Mas aqui estamos vendo evidências que já no grego as pessoas escreviam com vogais muito semelhantes ao que nós vemos também no texto hebraico bíblico massorético, como consideramos aqui a bênção sacerdotal, não é? Também consideramos evidências de que essa bênção sacerdotal ela era vocalizada como forma de bênção, de mandamento para o povo judeu até o primeiro século. E ela ainda é conhecida até hoje. Se você pegar uma Bíblia rabínica, nós temos lá a preservação do nome divino como Yehová. E em português, nós temos Jeová. O hebraico não substitui o português e o português não substitui o hebraico. Por isso, a forma Yehová, Jeová, Jeová é muito legítima, concorda? Um prazer dividir essas informações com vocês aqui. E o que vocês acharam? Comentem respeitosamente aí, por favor. Agradeço pela atenção de todos que têm interesse nesse assunto. Fiquem com as bênçãos de Jeová na vida de vocês. Um grande abraço e até uma próxima.